Vamos conhecer agora dois componentes bastante utilizados para receber dados do usuário, o EditText e o Spinner. O EditText é um componente que nós já conhecemos anteriormente, que ele serve basicamente para a digitação de texto livre, ou seja, o usuário pode digitar texto aqui conforme desejar. Da mesma forma que os componentes anteriores, ele tem aqui um identificador, podemos definir esse identificador aqui de modo que ele seja mais de acordo com o que o componente representa. Nós temos aqui o identificador de largura, de altura. Nós temos o texto que irá ser exibido dentro do EditText. Nós temos o chamado hint, que é o quê? É um texto que é exibido quando o campo está vazio, ou seja, antes do usuário preencher o campo. Quando o usuário clica no campo, o texto desaparece. Nós podemos colocar aqui, por exemplo, digite o título, para que fique mais fácil do usuário entender o que ele deve digitar em um determinado campo. Uma outra propriedade muito importante também é o chamado input type, que é o quê? O tipo de informação que o usuário pode digitar dentro desse texto. Quando nós arrastamos aqui da área Text Fields para dentro da nossa tela, nós podemos verificar que ele já traz umas sugestões de tipos de dados, de tipo de input. Selecionando aqui, nós podemos modificar através do atributo input_type. O text é uma entrada padrão, um texto livre que o usuário pode digitar. Nós temos aqui no componente de baixo, que nós arrastamos, chamado text multiline, que é o quê? Permite que o usuário digite várias linhas de texto, muito utilizado em observações, descrições mais longas. É importante observar que esse tipo de input aqui, o input type, ele define também qual tipo de teclado virtual que vai ser exibido. Caso o dispositivo tenha touchscreen e não tenha um teclado físico, é esse atributo que vai definir se o teclado que vai ser exibido é um teclado específico para números. Por exemplo, nós podemos colocar aqui text phone, para que ele seja um número de telefone, ou date, que seria uma data, ou time, ou somente uma hora. Então, esse atributo pode modificar o tipo de teclado que vai ser exibido para o usuário. Da mesma forma que os outros componentes de tela, da mesma forma que o TextView, por exemplo, o EditText tem uma classe que representa ele, que chama EditText. Essa classe ela é utilizada para obter referências e para obter valores que foram digitados pelo usuário. Eu vou buscar uma referência aqui com o findView, vou passar da mesma forma o ID e vou buscar aqui qual foi o ID que foi identificado, o detalhe título. Com isso nós temos uma referência para o edit. Podemos buscar aqui, por exemplo, o texto que o usuário digitou. É importante observar que o getText, na verdade, ele retorna um chamado objeto editable, um objeto editável. Para que a gente tenha realmente a string que o usuário digitou, nós podemos utilizar o toString. Com isso nós vamos ter o valor digitado. Caso o usuário não tenha digitado nenhuma informação, o editable pode retornar nulo. Então é importante, antes de fazer a conversão para toString, fazer uma verificação se o usuário digitou alguma informação, comparando o resultado do getText com o nulo. Uma outra forma bastante utilizada de receber informações é o chamado Spinner. O Spinner é uma lista de opções semelhante ao Combo Box que nós temos nas aplicações desktop. Eu vou selecionar aqui em Form e nós temos o componente Spinner. Basta arrastar ele aqui para dentro, eu vou arrastar ao final da nossa tela. Com isso nós temos uma instância de Spinner. Temos algumas propriedades básicas. Eu vou alterar o ID dele aqui simplesmente para Spinner. Com isso nós temos uma referência. É importante observar que os valores desse Spinner são preenchidos em tempo de execução, ou seja, em tempo de execução a gente define a lista de opções que o usuário pode escolher. Como é que a gente faz isso? A gente faz isso, primeiramente, buscando uma referência para o Spinner. Então vou buscar aqui a classe Spinner, vou chamar simplesmente de Spinner, e vou utilizar o findView para buscar uma referência para o nosso Spinner. Vou importar aqui a classe Android Widget Spinner. Agora o que nós precisamos fazer? Nós precisamos definir quais são as opções que vão ser listadas. Normalmente a gente faz isso através de um array de strings, ou seja,
de uma concatenação de um conjunto de strings. Eu vou acessar aqui o nosso arquivo values strings, vou até a aba strings.xml e aqui dentro eu vou adicionar um array de strings que eu já defini anteriormente. Esse array é composto por quê? Primeiro, por uma descrição do nome, esta tag string-array adiciona o nome do array que vai ser adicionado e dentro dele vários itens do array de strings. Nós temos aqui nota texto, lembrete, outros itens que nós podemos adicionar aqui. Nós poderemos adicionar também através da aba resources, utilizando um add. Utilizamos aqui um add string array e em seguida dentro dele adicionamos vários itens. Nós temos aqui o array que nós definimos. Com isso, nós já podemos setar a propriedade do spinner. Vou setar ela aqui. Primeiramente, nós vamos criar o chamado ArrayAdapter, que é o quê? É uma classe que vai fazer o chamado meio de campo entre a informação, ou seja, a lista de strings, o array de strings que nós queremos exibir, e o componente de tela, o spinner. O ArrayAdapter é uma classe que já vem junto com o Android SDK, nós podemos utilizar livremente. Nós vamos criar um ArrayAdapter do tipo charSequence, que vai ser criado a partir de um recurso, ou seja, vai ser criado a partir do nosso array de strings, certo? Ele vai receber o contexto que ele está executando, qual o array que ele deve exibir e o layout, ou seja, como ele deve organizar essas informações. Também vou utilizar um layout que vem junto com o Android, que fica dentro da classe Android RLayout, SimpleSpinner. Em seguida, vamos utilizar o método setDropDownViewResource, que é o quê? Ele vai definir qual tipo de view vai ser exibida quando o usuário clicar efetivamente no spinner, que é um SimpleSpinner mesmo, uma outra classe que vem junto com o Android. Depois o que nós precisamos fazer é usar a nossa referência para spinner e setar o adapter, setar qual vai ser o adapter dela, qual vai ser a classe que vai fazer o meio de campo. No caso, a instância de adapter que nós definimos anteriormente. Esses são o edit e o spinner, dois objetos bastante utilizados na entrada de informação.